Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 26 de julho de 2024. Bom, gente, é assim, faz tempo que eu não gravo áudio, acho que muitas pessoas estavam com saudades, tá? E então, assim, deixa eu passar algumas coisinhas e de antemão, eu acho que a gente tem que tirar certas histórias a limpo quando falam direto no nosso nome. A maior parte das vezes eu deixo pra lá que são pessoas tão pequenas que não merecem que a gente dê um pingo de atenção. Mas existem certas situações que elas passam até a ser cômicas, dos absurdos que a gente escuta. Bom, então me dirigir diretamente ao Paulo de Santa Catarina, já que ele fez tão questão de gravar um áudio colocando meu nome, me chamando de homem tatu, como a ignorância é gigantesca, tá? Em tudo que ele fala. Então vamos tirar alguns pingos nos is. Primeiro, você dizer que eu sou contra as operações porque eu quero que as pessoas morem debaixo de bunkers? Eu sou contra as operações? Paulo, você não faz ideia, tá, do quanto eu sou a favor das operações, do quanto eu luto pelas operações, que inclusive vão beneficiar você. Então, eu acredito o seguinte: primeiro, quando a gente procura esclarecer as pessoas, a gente procura trazer uma visão de como elas se preparam para o futuro que vai vir, como as pessoas que realmente vão se proteger diante das ameaças que essa vida nova vai nos trazer, eu estou ajudando as pessoas. Então, quando eu procuro fazer com que as pessoas sejam mais humanitárias, que as pessoas queiram ajudar o próximo em projetos humanitários, independente dos bunkers, eu estou ajudando as pessoas. E eu sou um dos caras mais otimistas desses anos todos, tá? Até por acesso a muitas informações que a gente acaba tendo, inclusive como proprietário de ativo, que a gente começa a ter exatamente com o objetivo de ajudar as pessoas. Então, se eu invisto no ser humano horas e horas gravando áudios de 1 hora, é porque eu quero muito que as operações deem certo. Então, para de ser mentiroso, tá? Como tantas mentiras que você já falou, e eu não vou vir desmascarar você, tá? Porque eu não vou me descer no seu nível. Então, assim, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer tudo. Vai provar quem tá certo, quem tá errado. O que a gente faz com a informação é algo de inteligência. Que alguns têm, outros não. Isso de uma forma geral, tá, gente? Quando vocês tiverem acesso a algum tipo de informação, vocês vão ter que aprender. Eu acredito que é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. E muitas vezes sou ajudado por muitas pessoas, até mais experientes, mais treinadas do que eu, inclusive, a gente vai fazer o discernimento das informações. Então, às vezes, você pode chegar e ter uma informação que, num primeiro momento, você acha, nossa, é horrível isso. E aí, com o tempo, você para, analisa, opa, isso é uma coisa boa. Eu não tinha pensado dessa forma. Então, quando vocês tiverem uma informação que muitas vezes vocês acham ela ruim, sempre procure olhar todos os lados sem emoção. Porque às vezes a primeira emoção, o primeiro problema é a emoção quando você tem uma informação. É você colocar o seu sentimento à flor da pele, principalmente quando envolve alguém que a gente gosta. Primeiro tenha emoção recolhida para você colocar a razão em primeiro plano. Outra coisa, não tenha pressa em tirar as suas conclusões. Um erro muito comum é quando uma informação chega para a gente analisa, às vezes, só um fragmento da informação, tá? E essa informação, ela chega sempre com os interesses de alguém. É aquela coisa, né, gente? O problema de contar meia verdade é que a pessoa só conta a parte mentirosa. Só aquela que faz ela ser a boazinha, só aquela que a pessoa sai como o papel da vítima, ou aquela que faz ela aparecer. Tem gente que tem necessidade de aparecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação. Informação
ela pode ter sempre uma faca de dois gumes. Então, dentro da vida, isso se aplica a todos, inclusive a mim, nós temos que ser muito frios quando a gente escolhe aceitar uma verdade logo de cara. Vamos analisar. Eu acredito que eu já pude mostrar para muitas pessoas que eu tenho um bom raciocínio, sou uma pessoa bem lógica, tenho os meus pés muito no chão, mesmo que o Paulo de Santa Catarina me chame como um de homem tatu, isso não me ofende. Sabe por que não me ofende? Porque eu estou fazendo algo em pró dos outros. Eu estou procurando lutar para conscientizar e salvar vidas. E aí eu te pergunto, Paulo, o que você fala nos seus áudios que é edificante para as pessoas? O que você fala que prepara alguém para alguma coisa? O que você enriqueceu a vida de alguém nessas incontáveis mensagens que não falam nada? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Eu, pelo menos, estou me esforçando. Posso ser, não sou perfeito, mas eu estou me esforçando para poder fazer algo de bom para as pessoas. Não posso dizer o mesmo de você, que só está aí pedindo dinheiro o tempo inteiro, sempre falando muitas coisas que não se aproveita nada, tá? Mas cada um oferece o que tem, né? Eu, pelo menos, eu quero oferecer o meu melhor, que é ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas não é somente fazer pagamento, porque alguém está pagando para você um aporte e você vai retribuir com um valor financeiro. Isso não é somente ajudar, não se trata só disso. Gesar é muito mais do que isso. Gesar é caridade. Gesara é fazer uma limpeza de um sistema corrupto. Gesara é pegar e fazer com que a prosperidade reine para todos. Então, quando eu sento na frente de um computador, e eu faço isso praticamente todos os dias, e trabalho em cima dos projetos há 11 anos, devo ter mais de 10.000 páginas escritas em cima dos projetos, que são muitos e eu sou bem detalhista, tá? Eu estou oferecendo para a humanidade o meu melhor, para ajudar milhões de pessoas, para orientar as pessoas do Gesara num norte. E cada dia que eu posso aprender algo a mais, cada dia que eu consigo fazer um planejamento estratégico e operacional, aonde eu determino que as pessoas vão trabalhando para a gente, que essas pessoas vão fazer em prol da humanidade, em prol de ajudar moradores de rua, em prol de fazer projetos que ajudem. Hoje eu fiquei feliz. Passamos um projeto assim, estou começando, para fazer aeroponia. Então surgiu-se uma ideia, e da ideia vai para o papel, de que a gente vai estimular pessoas a criar aeroponias em lugares carentes. Inclusive até para as pessoas venderem isso, terem uma renda. Então, dessa forma, nós estaremos estruturando pessoas, primeiro com conhecimento, depois até com uma ajuda financeira e técnica, tá? Dessa forma, a gente vai estar fazendo que a pessoa, com espaço pequeno, possa produzir alimento de qualidade. Isso é Gesara. O objetivo é esse: ajudar as pessoas com financeiro, com conhecimento e com atitudes. Então, gente, eu sei que isso aqui é meio desabafo, porque às vezes a gente luta pra caramba para as coisas boas acontecerem. Eu vi um cara me chamar de mentiroso, de dizer que eu não quero que o Gesara dê certo. Olha, Paulo, eu acho que as pessoas que gostam de mim estão discordando de você nesse momento. Mas eu volto a dizer, cada um oferece aquilo que tem. Eu estou oferecendo ajuda para as pessoas de bom coração. Como fizemos um estudo muito grande para levantar todos os documentos para as pessoas fazerem uma análise da compra de imóveis. E isso foi um trabalho feito a muitas mãos. Exatamente para quê? Para levantar todos os imóveis certinho, para não correrem riscos das pessoas terem problemas numa compra. Então, enquanto a gente dedica horas da nossa vida
a ajudar as pessoas do Gesara, e eu sou uma equipe, não é somente eu. Então, quando a gente se dedica a essas horas, você pode ter certeza, porque eu quero muito, muito que dê certo. Aliás, já deu. Eu sempre penso dessa forma. Já deu certo, tá? Então, é como eu falo, a informação ela é uma coisa muito poderosa. Existe uma colocação, inclusive, que diz o seguinte: o tolo corre atrás do prejuízo. O sábio se antecipa ao problema. Então, quando eu falo, por exemplo, dos bunkers, que com certeza você não estará dentro, faço questão de barrar você, tá? Não importa o seu dinheiro, porque o bunker era para pessoas despertas, como a gente chama. Pessoas que realmente conseguem olhar além. Eu tenho um livro escrito de 380 páginas, tá? Com 114 assuntos diferentes, que foi fruto de muita pesquisa científica, aonde tudo que eu estou falando, eu estou baseando informações oficiais do que já está acontecendo. Então, quando eu comecei a fazer palestra há mais de 11, já para 12 anos atrás, que eu descobri tudo o que está acontecendo com o nosso planeta, tudo o que eu previ há 12 anos atrás está acontecendo agora. E eu previ que seria isso, por estudos técnicos. Está lá no YouTube, mesmo que o YouTube já derrubou muitos vídeos meus. Mas as coisas que eu falei lá atrás estão acontecendo aqui. Isso chama-se estudo, conhecimento, informação. Mas o que cada ser humano faz com informação é problema seu. Eu não vou carregar ninguém no colo. Eu mostro uma informação, eu passo a informação científica, tanto que faz muito tempo que eu não faço palestra, mas eu vou fazer uma em breve. Deixa sair o dinheiro do Gesara, eu vou fazer uma palestra rapidamente, conforme eu prometi, e eu honro sempre as minhas promessas. A minha palestra, eu entro nos sites oficiais em tempo real. Eu mostro para as pessoas aquilo e eu ensino as pessoas a fazerem o caminho que eu fiz. O meu livro é assim. O meu livro eu faço passo a passo e vou ensinando as pessoas a fazer o mesmo caminho que eu fiz e eu coloco o link oficial. Qual que é o objetivo disso? Eu não preciso de ninguém que acredite no que eu falo. E nem quero seguidores, eu não sou religião, nunca. Eu quero pessoas despertas que vão lá atrás da informação, aprendam com a informação, tirem suas próprias conclusões e, se quiser tomar atitude, é a escolha de cada um. Eu não posso salvar a todos. Eu adoraria, mas é impossível eu ajudar tantas pessoas como o meu coração gostaria. Meu coração é gigante nesse sentido. Gostaria de ajudar milhões e milhões e milhões de pessoas salvas dentro de bunkers. Mas eu tenho consciência que é impossível. Mas eu tenho um estudo que baseia isso, eu tenho um porquê baseia isso. Pensa o tamanho da missão que Deus me reservou, vamos falar assim. Não sei nem se você acredita em Deus, mas isso aí é relativo, porque o que a pessoa fala é o que ela faz. São coisas diferentes, né? O que se fala nem sempre é o que se faz. Então, assim, acho que Deus me reservou uma missão bem difícil, que é tentar esclarecer isso para o máximo de pessoas, unir pessoas do bem, para a gente lutar junto na mesma direção. Isso é o princípio do Gesara. O Gesara é incentivar as pessoas, no meu caso, como comunicador, incentivar as pessoas para que as pessoas façam o bem. Sabe, uma vez, dentro de mais de 5.000 comentários que eu recebi, de uma homenagem que eu recebi lá atrás, tá? Isso foi até uma homenagem em vídeo que montaram para mim, e eu li todos os comentários. E teve uma mulher que falou um negócio que eu nunca vou esquecer, que para mim me tocou muito. Ela disse assim: Luiz, depois de ouvir os seus áudios, eu quero fazer projeto humanitário. Sabe, o fato de eu ter, vamos assim, incentivado uma pessoa para ter feito, talvez mudado a cabeça dela, porque ela, como a maior parte das pessoas do Gesara, vão querer só viver de riquezas, viver de luxo. Mas uma pessoa, por um áudio meu, eu acredito que obviamente foi muito mais que uma, mas só um comentário de uma pessoa já me deixou tão realizado que ela falou assim: olha, minha família hoje quer fazer projetos humanitários
graças aos seus áudios. Eu amei ouvir isso. No caso, ler, né? Eu amei ler isso. Porque eu entendi que a minha missão com essa pessoa, ou com muitas pessoas, foi bem sucedida. Então, se eu pude tocar no coração de uma família que, em vez de pensar só em gastar dinheiro, vai fazer algo a mais, que vai ajudar outras pessoas, só isso para mim já me fez me sentir um vencedor. Porque eu acho que a vida é ajudar as pessoas. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né? Se Deus está confiando a nós essa missão, porque eu acho que receber o valor de Gesara é uma missão, sabe? Uma vez teve um gestor, desculpa, eu não lembro o nome desse gestor agora, tá? Se não me engano foi o Anselmo que falou. Ele disse o seguinte: os escolhidos não têm escolha. É muito verdadeira essa frase dele, tá? Eu gosto de falar o nome das pessoas porque é mérito da pessoa. Então a gente tem que dar mérito quem merece mérito. Então quando eu falou isso daí, eu achei muito verdadeiro, porque eu acho que nós, os escolhidos, os Gesara, eu gosto de dizer que Deus está confiando esses valores para nós, então nós temos uma responsabilidade gigantesca. Só que o que cada um vai fazer disso, só o tempo vai dizer. Todos vocês têm as escolhas. E eu ainda acredito o seguinte: tem tanta gente passando tanta dificuldade hoje, tanto nervosismo, tantos problemas, tantas coisas. Parece que é aquela história, né? Parece que Deus está testando a nossa fé pra caramba. Também tem um outro lado que eu vejo, é para nós darmos valor a isso. Para dar valor à grandiosidade que nós fazemos parte. Porque não são só os valores financeiros. É tudo isso, o que tudo isso representa. Todo o sentimento, todo o poder de poder fazer o bem, todas as responsabilidades. Sabe, eu poderia estar vivendo a minha vida quietinho, eu sou dono de ativos, eu estou em várias operações, mas eu não vejo dessa forma. Eu gosto de me sentir útil, porque eu acho que a vida, se a gente não está aqui para servir, sabe, é uma perda de tempo. Então, quando as pessoas entenderem, e isso eu tento passar nos meus áudios cada vez mais, eu tenho certeza que muita gente já entendeu que, assim, infelizmente, as dificuldades são lapidações. A gente nunca vê um grande guerreiro que não tenha passado por muitas dificuldades. Às vezes, vocês pegarem histórias de pessoas que se destacaram, houve muito sofrimento. Muito. Vocês podem, assim, eu não estou entrando na parte religiosa da coisa, tá, gente? Mas você vê o exemplo de Jesus, quanto Jesus sofreu para se tornar Jesus. Passou por várias provações, várias dificuldades. Gandhi, Krishna, a gente tem vários avatares que passaram por muitas dificuldades. Buda, sempre foi um processo de lapidação. Como todos nós estamos passando por esse processo de lapidação. Só que aí você escolhe. Você quer ir para o lado da luz ou das sombras? Você quer ir do lado do amor e da caridade ou do lado do egoísmo e você simplesmente fechar no seu mundo e que dane-se o resto? Então cada um escolhe os seus caminhos. Então quando eu gravo os meus áudios, eu procuro incentivar as pessoas para extrair de cada um o melhor. Mas eu não sou um cara só de palavras, eu sou um cara de atitudes. Vocês não fazem ideia de quanto eu já tenho preparado, engatilhado, tá? De negócios que só estão esperando a liberação dos recursos, onde eu vou montar uma mega estrutura para poder dar suporte aos projetos. É uma necessidade, não é um luxo. Só nas primeiras empresas que eu preciso de apoio, isso daí são questões estruturais que fazem parte do projeto, eu já tenho uma média de quase 2.000 funcionários que eu vou assumir a responsabilidade de ser patrão deles. Então, eu vou ser patrão de 2.000 famílias que vão depender de mim nas empresas que nós vamos estar adquirindo
tá? Para dar suporte aos projetos humanitários. Você acha que isso não dá um frio na barriga? Tamanho da minha responsabilidade? Vou ser responsável em pouquíssimos meses, no mínimo, por 2.000 famílias. Então, quando você tem esse senso de responsabilidade, porque é muito fácil as pessoas acharem, e eu acredito que muita gente pensa assim, que o dinheiro resolve tudo. Gente, o dinheiro não resolve tudo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não for uma pessoa organizada, se você não for uma pessoa que zelar muito pela tua segurança, principalmente pela tua cibersegurança, você corre riscos de perder tudo ou poder correr um risco de alguém maldoso querer atingir você. Ah, mas eu faço bem para todo mundo. Eu também faço, eu tenho um monte de inimigo. Eu tenho consciência. Então o que acaba acontecendo, que é extremamente importante, quando você faz o bem, você vitrine. Você vai estar exposto. Então o que acaba acontecendo, tudo que a gente tem que fazer tem que ser dosado. Você tem que saber até onde você vai, você tem que fazer o bem. Muitas pessoas dependerão de nós quando sair os recursos. Estou citando um exemplo aí de 2.000 funcionários, porque vai ser de cara. Eu vou chegar a 40.000 funcionários num espaço de tempo muito curto, porque são todos ligados a todos os projetos que incorporam os bunkers, que o objetivo final é os bunkers. Mas eu não vou ficar simplesmente, eu vou trabalhar só para os bunkers e o resto do mundo que se dane. Não. Eu trabalho em várias frentes separadas, porque todas ajudam ao próximo, mas elas se convergem ao projeto dos bunkers. Então, assim, tudo meu é muito planejado e que vai dar certo com a ajuda de milhares de pessoas do bem, que inclusive estão ouvindo meus áudios. Então, a vida, a gente tem que saber o tamanho da responsabilidade que cada um vai assumir. E outra coisa, gente, não tem que ter vergonha de dizer eu não me sinto capaz. Tem pessoas realmente que você tem uma limitação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas por você desconhecer, por você nunca ter assumido uma responsabilidade tão grande, você até ficar com medo. Então, uma das coisas dos nossos projetos é ter uma equipe para que as pessoas que participem diretamente dos nossos projetos, como eu já falei em outros áudios, as 1.000 famílias que vão se escolher para fazer parte desse projeto dos bunkers, nós vamos dar todo o suporte para as famílias. Por quê? Nós somos uma família, nós vamos criar uma família gigantesca, que a gente chama família transição planetária, porque é a transição do planeta. E uma família de verdade, ela se ajuda. Então o objetivo qual é? Nos ajudarmos, nos protegermos. Então uma das etapas do nosso projeto, que é um departamento que vai ter do Gesara, é para dar suporte ao máximo que nós pudermos, até para não perder as bênçãos. Tá ok, gente? Então, assim, existe todo um trabalho que está sendo feito, existem pessoas maravilhosas que trabalham em pontos chaves que vão nos dar suporte para isso. Então, todo esse trabalho, toda essa situação é em pró da família Gesara inicialmente, depois da família Transição Planetária, com o objetivo que a gente possa fazer o projeto dos bunkers sim, porque é uma necessidade, infelizmente, mas como eu sempre falo, vamos estar preparados para o pior, desejando o melhor sempre. Tanto é o desejar o melhor é fazer os projetos humanitários. Desejar o melhor é ver um irmão passando dificuldade e a gente tem um projeto para ajudar. Desejar o melhor é, por exemplo, um dos meus muitos projetos é uma super defesa civil que se ela já tivesse montada quando aconteceu o problema do Rio Grande do Sul, tá? Essa estrutura gigantesca que vai estar montada já teria ajudado de uma forma muito forte o Rio Grande do Sul, levando 15.000 pessoas para apoiar, que é o objetivo final desse nosso projeto, com uma mega estrutura, que é caríssima, mas que a gente vai ter os recursos para isso. Estaríamos alimentando, ajudando as pessoas que passaram frio, salvando milhares de vidas, auxiliando as pessoas que perderam tudo, porque o projeto trabalha
nesse foco. Mas isso é uma coisa muito grande, muito difícil, que eu sou plenamente capaz. Deus me preparou para isso. E eu não tenho medo de encarar. Eu sei o peso da responsabilidade que eu tenho com as pessoas que vão depender de mim. Mas independente disso, eu sei que eu sou capaz de fazer um negócio tão grande, uma obra tão grande, até porque tecnicamente eu sou muito organizado, tá? E eu tenho certeza que eu já tenho muitas pessoas maravilhosas junto comigo e vão se agregar outras milhares pessoas maravilhosas que também vão somar. Quando cada um fazer a sua parte, nós seremos muito fortes. E eu não tenho dúvida que milhões de pessoas vão ter alimentação. E quando houver mais catástrofes, que só começou, infelizmente, quando eu tiver mais catástrofes, aquelas pessoas que tinham suas rendas, seus empregos, seus trabalhos e que de repente da noite para o dia vão perder tudo, nós estaremos lá para ajudar. Nós estaremos lá para dar um início, para que as pessoas não passem fome, para que as pessoas tenham tempo e condições de se reerguer. Porque, infelizmente, eu tenho consciência em cima de fatos científicos. Eu tenho consciência que só vai piorar. Está começando. Então, gente, infelizmente, nós temos que estar preparados para o pior, para ajudar o máximo de pessoas possível, de milhões de pessoas, redistribuir esses valores maravilhosos que estão vindo em nossas mãos, realmente tomar atitudes, não ficar com falácias, como algumas pessoas gostam de fazer. Atitude. Não observe o que as pessoas falam, observe o que as pessoas fazem. Um homem pode chegar e dizer que é honesto, honesto, honesto e vive fazendo desconfiança das outras pessoas. Tem gente que é assim. Eu trabalhei com uma pessoa, uma época, que ela era super mentirosa. Mentia pra caramba. Mas todos os dias o discurso dela era: ai, eu não aguento mais mentiras. Ai, acabou minha cota de mentiras do dia. Ela era mentirosa. Só que ela falava dos outros. Por que isso? Porque geralmente quem tem muito medo de algo é porque essa pessoa faz isso. Então ela tem medo que o outro faça também. Tá? Fica a dica para quem tem muito medo de traição, tá, gente? Porque às vezes tem gente que fica falando muito de traição, é porque na verdade tem o hábito de ser traído. Claro que tem pessoas também que já se machucaram com traição, também tem os dois lados, não vamos generalizar. Tá ok, gente? Mas observe as atitudes. Existe uma expressão que inclusive diz assim: a mulher presta atenção no que o homem fala. Geralmente, tá, gente? Isso aqui não é regra, não. A mulher presta atenção no que o homem fala. O homem presta atenção nas atitudes da mulher. Nós temos visões diferentes na maior parte dos casos. Só que a vida, ela é importante que seja analisado dessa forma. Não analise só o que a pessoa fala para você. Analise as atitudes que ela faz efetivamente para você. E dê valor a isso. Tem muitas situações, por exemplo, que as pessoas não dão valor a um esforço que alguém faz por você. É, gente, às vezes uma pessoa se esforça pra caramba pra você e você não percebe, muitas vezes, que ela está dando o tempo mais valioso que existe. Aliás, uma coisa que vale muito, que é o tempo. Então observe as pessoas, as atitudes das pessoas, exatamente naquilo que ela te faz, principalmente quando ela não quer nada em troca. Principalmente. E vocês que investem o tempo de vocês para ouvir outras pessoas, que investem o tempo de vocês em querer ajudar outras pessoas, pode ter certeza que muitas vezes isso valeu mais do que dinheiro. Para uma pessoa que, infelizmente, pensa em se suicidar, por exemplo, você pode chegar e dar o dinheiro que for para essa pessoa. Não vai mudar a atitude dela. Porque ela está determinada a isso. Mas se você der o seu tempo para essa pessoa, você pode salvar muitas vidas. O dinheiro não compra tudo. Claro que é muito melhor ficar triste pagando um terapeuta em Mônaco. Claro que é muito melhor.
Mas na nossa realidade, o tempo que a gente tem, que a gente dedica às pessoas, inclusive eu, o tempo que eu estou gravando isso eu não estou gravando esse áudio só para querer confrontar o absurdo que o Paulo de Santa Catarina falou. Não, claro que isso me revoltou, sou um ser humano, entendeu? Não para isso. Meu tempo é para ajudar vocês. É que normalmente, quando eu começo a gravar um áudio, eu sou muito ligado à inspiração. Eu começo a gravar, eu sei algumas poucas coisas que eu vou falar no começo, depois vem uma inspiração e eu vou falando, falando, falando. Tá, gente? Isso aqui, eu sempre faço de primeira, tá? Raramente eu paro. Então, assim, é importante que o que eu tento passar para vocês é uma maneira de ajudar, tá? Então, só voltando para não perder o meado, o foco. O que acaba acontecendo? Quando você desprende de tempo para uma pessoa, isso é muito importante. Então, às vezes, o tempo que as pessoas também desprendem a vocês, isso tem muito valor. Não tem preço, tem valor. Então, às vezes, uma coisa que acontece muito é as pessoas não darem valor ao que o outro faz. Às vezes, quando você tem um amigo que muitas vezes te escuta, você está naquele dia estressado, estressada, e de repente se liga para aquela pessoa e desabafa. Nossa, meu dia foi assim, assim, assim. Isso também se aplica principalmente para relacionamento. Namorado, marido, mulher, não importa. Quando você pega e você sabe que a pessoa do outro lado ele está te ouvindo, ele não está te julgando, ele está te ouvindo, ele está dando algo muito precioso, que é o tempo. Pensa quantas coisas aquela pessoa poderia estar fazendo que seria beneficiado para ela. De repente a pessoa estava a fim de assistir um filme, de repente a pessoa estava a fim de fazer uma comida mais elaborada, de repente ela queria assistir a novela, de repente ela queria ficar jogando no computador, no celular. Ela queria fazer outra coisa para ela. Mas ela abre mão disso para fazer algo para você. Quantas vezes a gente não marca, às vezes, com amigos, ou os amigos marcam conosco e falam: Nossa, eu precisava te ver. E aí você sai da onde você está, você gasta gasolina, você estacionamento, você encontra a pessoa num shopping muitas vezes, ou num restaurante, vai lá, passa horas e horas e horas, na verdade, ouvindo o desabafo daquela pessoa. Você gastou seu tempo, você gastou dinheiro e você estava presente. Mas só que você tem que pensar que quando esta pessoa está fazendo isso por você, isso tem um valor muito grande. E muitas vezes as pessoas não dão valor. Muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a reclamar, reclama por tudo, e acaba não dando valor nas atitudes que outra pessoa pode tomar para você. E muitas vezes tem aquela situação também, né, gente? Tem muitas pessoas que aproximam de nós para serem intriga, por inveja de amizade, isso tem muito. Para querer separar relacionamentos, isso tem muito. E às vezes uma pessoa se aproxima e ela começa a apontar defeito do outro. Ah, mas o outro fez tal coisa que não foi legal. Ah, o outro fez tal coisa que não foi legal. Só que a maior parte das vezes a culpa é nossa. Por quê? Porque quando a gente fala de uma outra pessoa para uma terceira, até no sinônimo de desabafo, poxa, aquele meu amigo, nossa, ele me deixou esperando 2 horas, eu fiquei lá feito um trouxa num determinado lugar, e o cara não conseguiu falar comigo, aí depois ligava para ele, o telefone desligado, tal, e aí de repente a pessoa passou por uma série de problemas, o celular descarregou, esqueceu de te avisar, quando lembrou não conseguiu porque estava sem bateria, e aí de repente ligou 2 horas depois para você e falou: Meu, desculpa, olha, eu estava no hospital, ó, desculpa, eu estava nisso. Mas você já saiu falando para as pessoas: Nossa, que pessoa irresponsável, nossa, que pessoa isso, pessoa aquilo. Então, a pessoa perto de você, terceiro, vamos dizer assim, só está ouvindo as coisas ruins.
Ah, eu não consegui falar com fulano de tal. Só escuta as coisas ruins. Ah, ele me deu um cano. Só escuta as coisas ruins. E aí, de repente, quando essa pessoa chega para você e fala assim: olha, desculpa, eu tive que internar meu pai, minha mãe, eu fui parar no hospital. O que acontece? Você entende. Você entende, puxa, realmente a pessoa nunca pisou na bola comigo, é uma pessoa que, se ele fez isso, foi muito sério, eu consegui entender, você consegue perdoar. Só que o problema é que você não vai falar para aquela terceira pessoa que você falou mal pra caramba. Olha, realmente eu entendi. Aquela pessoa teve um problema muito sério e eu entendi. Você não vai falar. Essa informação vai passar batida. Então, essa terceira pessoa próxima de você, que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua irmã, pode ser seu namorado, sua namorada, uma pessoa próxima a você, essa pessoa só tem as más impressões. De repente, quando você precisou muito dessa pessoa aí, que eu estou usando como uma referência ilusória, vamos colocar assim, mas que é tão real, de repente aquela pessoa ela saiu da casa dela às 3 horas da manhã, porque você estava péssima, pensando em se matar, e saiu de lá com maior dificuldade, teve que pegar Uber debaixo de chuva, chegou na sua casa, fez você comer porque você estava se entregando, sabe? Te apoiou, fez tudo por você, foi embora no dia seguinte correndo pro trabalho, morrendo de sono. Só que isso você não falou pra tua família. Você não falou que quando você precisou dessa pessoa, você pôde contar com essa pessoa. Então você simplesmente foi injusto ou injusta, mas inconscientemente. Isso acontece. Você não vai falar para as pessoas as coisas boas. Dificilmente a gente fala as coisas boas que os outros fazem para nós. A maior parte das pessoas só tem olhos para reclamação. Dificilmente você vai ouvir de alguém. Gente, vamos fazer uma retrospectiva aí. Há uma semana atrás, vamos lá, 7 dias. Quantas vezes vocês ouviram alguém elogiar alguém por uma atitude que alguém fez? É isso mesmo. Quantas vezes você ouviu alguém falar: olha, fulano de tal fez tal coisa tão legal, me ajudou tanto. Agora eu vou deixar todo mundo para pensar. Quantas vezes vocês elogiaram alguém nessa última semana por algo bom que a pessoa fez para você? Difícil, né? Porque nós criamos, a maior parte das pessoas, não vou dizer todo mundo, óbvio, mas a maior parte das pessoas cria um hábito de só reclamar. E esquecem de falar das coisas boas que os outros fazem. Então, é bom a gente refletir nas nossas atitudes, pegarmos as nossas informações e tomar muito cuidado com a forma de agir. Vou dar um exemplo simples, eu não posso falar em detalhes, mas aconteceu uma coisa no decorrer do dia, que uma pessoa me passou uma informação, e eu falei, caramba, isso é ruim pra caramba, isso vai atrapalhar tal coisa. Aí fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu fui falar com essa mesma pessoa, e essa pessoa falou assim, não, não, Luiz, isso foi bom. Por causa disso, 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 disso. Aí eu parei, analisei e dei risada. Putz, é verdade. Você tá certo. Isso foi bom. Mas eu estava olhando de uma ótica, não estava olhando além. E eu olhei por uma ótica que eu falei assim, não, beleza. Isso pode acontecer que não vai atrapalhar ninguém. Tá certo isso acontecer e dei risada da situação. Mas num primeiro momento eu também tive essa questão. Eu não consegui olhar além. Aí uma pessoa com mais experiência, mais traquejo, viu uma coisa que eu não vi. No final das contas, eu falei assim, puta que pariu. Desculpa o palavrão, né, gente? A pessoa estava certa que fez essa observação. Você entendeu? E aí, o que aconteceu? Nessa situação, eu percebi que eu tinha tido uma conclusão errada. É o lance da informação. O que você faz com a informação? Mesmo eu errei. E olha que eu sou bem treinado. Mas eu errei. E eu achei ótimo, inclusive, a conclusão final da história. Porque eu pude olhar por um outro ângulo.
Então, aquela coisa, gente, o que a gente faz com a informação? Eu acho que a minha intuição de gravar esse áudio hoje foi muito falar isso. O que a gente faz com a informação? E a valorização das pessoas. Elogiem mais. Eu não tenho problema nenhum de elogiar uma pessoa. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu estou errado. Eu não tenho problema nenhum. Só que assim, para me provar que eu estou errado, antes de eu falar alguma coisa, eu já pensei pra caramba. E meu raciocínio, graças a Deus, é extremamente rápido. Tá? Eu pensei. Acho que é das qualidades do signo de Aquário, né? Tem uma brincadeira sobre signos que diz o seguinte, né? Eu sei que os outros signos não vão gostar muito, mas isso é só uma colocação para ilustrar o que eu tô falando. Não que eu tô dizendo que eu sou melhor que ninguém, tá? Porque todos os signos têm as suas qualidades também. Mas uma das qualidades de Aquário, uma vez eu vi que eu achei muito engraçado, que falava que o aquariano é o signo maldito. Porque geralmente quando um aquariano fala vai acontecer isso, isso e isso, você pode escrever porque é exatamente o que vai acontecer, tá? Mas é por quê? Porque nós somos mais observadores, tá, gente? É que eu sou aquariano, né? Por isso que eu tenho que brincar com essa situação. Cada signo tem a sua qualidade, tá? Tem alguns até que eu gostaria de ter mais, de outros signos, mas a vida é assim. Então, assim, gente, o que acaba acontecendo? Nós temos que ser observadores e não deixarmos que muitas vezes a influência de terceiros, inclusive, também molde o nosso pensamento. Porque uma coisa que acontece muito, gente, é assim: a mídia faz muito isso. Quando a mídia vai mandar uma informação, vocês podem perceber. No começo, ela manda uma informação verdadeira. Ela fala uma coisa verdadeira. Aí todo mundo sabe que aquilo ali é verdadeira, começa a acreditar que tudo que está sendo dito naquela matéria é verdadeira. Então eles começam no começo falando uma coisa que é real, e depois eles distorcem tudo, ó. E eles vão falar de uma mentira. Para quê? Para moldar a cabeça das pessoas, para influenciar as pessoas. Então, quando vocês lerem uma matéria de um site, por exemplo, principalmente desses grandes jornais, você vai ver esse padrão, tá? Que é uma técnica de manipulação em massa. Começa a falar uma verdade, aí aquela matéria ganha credibilidade da verdade, e aí depois ela pega e fala uma coisa que não é verdade. Mas na nossa cabeça, opa, se a primeira coisa era verdade, tudo é verdade. E isso é uma manipulação mental. É uma manipulação com a informação. Por isso que nós temos que ser muito frios nessa questão. Cuidado como você vê a informação. É aquela história que eu já falei. O problema da meia-verdade é que geralmente é dito só a parte que é mentira. Esse é o problema. A meia-verdade só fala aquilo que interessa para a pessoa. Não, não fala dos erros que a pessoa cometeu. Ah, eu falei uma meia-verdade. Não, você só falou aquilo que interessa a você e você sai como vítima. Muitas vezes a pessoa foi muito errado com uma outra pessoa, aí a outra pessoa reagiu de uma forma que ela não gostou, e aí ela só vai falar daquilo que a pessoa reagiu, não o motivo que levou aquela pessoa a reagir daquela forma. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. E normalmente o que acontece? Numa discussão, a gente tende a ir para o lado da pessoa que a gente gosta. Seja um homem ou uma mulher. Se qualquer coisa está atingindo aquela pessoa que a gente gosta, a gente defende. Não somos pessoas de proteção. A maior parte das pessoas são protetores. Então o que acaba acontecendo? Nós vamos sempre proteger a pessoa que a gente gosta. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas que a gente gosta que são os monstros na situação. Às vezes tem uma situação, até aconteceu uma situação assim, que o marido chegou e agrediu a mulher. Não que eu concorde com isso. E nem incentivo, tá, gente? Mas aí todo mundo se ficou, vamos dizer assim, comovido porque o cara bateu na mulher. Só que aí a vítima, a mulher, ó, ela apanhou. Não tô dizendo que ela tá certa, tá? E nem que o cara tá certo. Mas todo mundo tava julgando ele como um agressor, como um cara ruim. Não estou dizendo que tá certo.
Mas o motivo qual foi? Ele pegou a mulher traindo ele. Então, num ato de desequilíbrio, ele foi lá e agrediu a mulher. Mas só que o problema é que as pessoas só contaram a história da agressão, não contaram do motivo. Como já teve situação também da pessoa apanhar. Ah, ela apanhou, tal, tal. Qual o motivo? Ah, não sei. O importante é que ela apanhou. Qual o motivo? Ela roubou. Ela foi pega roubando. Então, gente, tem que saber a história a fundo. Como eu falo, nós temos a tendência de sempre valorizar a pessoa que a gente gosta. Em muitos momentos a gente tem que ver os dois lados da conversa. Que nem eu falo normalmente, relacionamento quando termina, os dois lados normalmente tiveram culpa. Em graus diferentes. Mas os dois lados tiveram culpa. Talvez um lado teve culpa porque lutou pouco, porque desistiu da relação, isso também acontece, ou porque o outro lado que agrediu, que menosprezou, que fez pouco caso, que trocou a pessoa por outra. Tem várias situações. Então, numa história, a gente tem que ver sempre os dois lados. Ah, um casal se separou. Por quê? Se você quer saber tanto, que se você quer tão a fundo na vida dos outros, que é uma besteira, mas se você quer tão fundo na vida dos outros, veja os dois lados. Veja os dois lados da história, saiba realmente da verdade, se isso é tão importante para tua vida. Para mim não é, não quero saber da vida dos outros, cada um que cuide da sua. Tá? Mas se você quer tanta curiosidade de saber da vida dos outros, escute os dois lados e de forma fria. Friamente, não levando em consideração só o fato do que você gosta daquela pessoa e perdoar tudo que ela faz está certo e tudo que o outro fez está errado porque você gosta da pessoa, não do outro. Seja imparcial. Se você quer a verdade e você gosta da verdade, seja imparcial. Mas se você quer deixar o seu lado emocional e quer simplesmente achar que a pessoa que faz uma coisa errada numa relação, ela pode ser perdoada simplesmente porque você gosta dela, é uma escolha de cada um. Eu não estou criticando nada. Eu só estou mostrando para vocês que se vocês quiserem ser pessoas justas, verdadeiras, justas, tire a emoção. Vá com a razão. Mas é uma decisão de vocês. E vocês vão ter que fazer isso quando vocês forem chefes. Quando vocês forem chefes e vocês tiverem um ambiente de trabalho, e vocês tiverem que decidir determinadas situações e haver um conflito entre duas pessoas, vocês vão ter que escolher o que é o certo, não o que vocês querem. Às vezes você gosta muito de um funcionário ou de uma funcionária e de repente esse funcionário, essa funcionária distratou alguém, criou um clima ruim na empresa, ficou uma coisa horrorosa. Aí você escuta todo mundo. Aí você escuta e todo mundo, você vê por câmeras, você vê por outros meios e você sabe que aquela pessoa fez algo errado. Mas você gosta daquela pessoa. Aí você passa a mão na cabeça. Ah, não, eu gosto dela, deixa pra lá, vamos abafar isso daí. A partir do momento que você faz isso, você perde o respeito do teu pessoal. Todo mundo vai te respeitar porque quer o salário no final do mês. Mas você seria justo? Você está sendo honesto? Correto? Está sendo justo? Esse é o exemplo que você dá para os seus filhos de honestidade? E lembre que nossos filhos são exemplo da gente. Então, você tem que tomar atitudes e vocês vão ter que tomar as atitudes sempre com equilíbrio. Quem está certo é que interessa. Ah, mas a outra pessoa é importante para a empresa? Não, ela deixou de ser importante a partir do momento que ela fez algo sério e grave, aonde ela usou o poder dela para prejudicar outra pessoa. Ela deixou de ser importante. Ao meu ver, ela deixou de ser importante. Eu tenho uma amiga particularmente, um exemplo. Ela trabalhava numa empresa, uma grande profissional, se matando em trabalhar, trabalhando pra caramba. A chefe dela, a nova chefe dela,
enchendo ela de trabalho, ela fazendo todo o trabalho dela, recebendo elogios, foi mandada embora. Puxa, recebendo elogios e foi mandada embora, por quê? Aí, a chefe dela simplesmente chegou para ela e disse o seguinte: olha, eu não tenho nada contra o seu trabalho é ótimo, mas eu tô te mandando embora para colocar uma amiga minha para trabalhar para mim. Gente, assim, estou te mandando embora para colocar uma pessoa que é minha amiga e que já trabalhou para mim. Então, gente, você acha que isso é ser justo? E a gente vai encontrar situações assim. Podem ter certeza, vocês vão encontrar situações assim. Por isso que tomem muito cuidado quando algum subordinado a vocês, chefes, líderes, não importa, quererem demitir alguém sem a razão aparente e logo em seguida já chegar, olha, já tem uma pessoa para você colocar no lugar. Já trabalhei com ela é uma ótima pessoa, traz essa pessoa para trabalhar com a gente que é ótimo. Pode ter certeza que essa pessoa vai agir dessa forma. Vai tentar denegrir a imagem daquela pessoa, vai mandar ela embora, muitas vezes sem motivo, para colocar o amigo ou amiga. E que nem sempre é tão competente. Então, todos os anos que essa pessoa trabalhou na empresa, que ela mudou de cargo, todos os anos simplesmente foram trocados pela maldade de uma chefe. Então, gente, vamos tomar muito cuidado, isso segue até o alerta aí, quando você tiver a empresa de vocês. Tá? Uma das regras que eu particularmente coloco dentro do meu grupo é que todas as pessoas que serão contratadas vão vir exclusivamente pela seleção do RH, que as pessoas não vão indicar pessoas diretamente, só se não tiver ninguém. Se a gente está criando a vaga, aí a pessoa indica alguém, nós vamos checar a vida da pessoa na outra empresa, vai checar a vida nas outras, e se essa pessoa fizer besteira, quem indicou vai ser responsabilizado, vai na ficha dele, inclusive atrapalhando promoções. Porque a pessoa está colocando o dele na reta. Ah, eu indico fulano de tal, que já trabalhou para mim, é uma pessoa boa. A sua indicação tem peso. Inclusive falando para a própria pessoa. Olha, quem está indicando você, fulano de tal, essa indicação, se você fizer alguma besteira, vai refletir na promoção dele. Porque a gente tem que ser justo. Se for cargo novo, as indicações elas são boas para cargos novos. Mas se já existe o cargo, a pessoa já está trabalhando, nunca deu problema anterior, nunca teve nenhuma reclamação de chefes anteriores, e acontecer esse tipo de coisa, gente, não deixe que a pessoa indique ninguém. Tá, gente? Segue a dica aí. Isso foi uma coisa muito injusta que aconteceu recentemente com uma amiga, que obviamente está ouvindo esse áudio agora, tá? E a gente não pode deixar esse tipo de injustiça acontecer. Porque se nós estamos aqui para fazer a diferença, nós temos que, acima de tudo, nos lapidarmos para sermos pessoas melhores e não permitirmos que certas informações venham manipuladas. A gente não pode deixar que as coisas venham, inclusive o que a mídia faz o tempo inteiro. Ela diz o que você deve pensar. Todos os jornais hoje em dia, eles falam o que você tem que pensar. Determinada situação aconteceu assim, assim, assim. Fulano de tal, Beltrano está prejudicando assim, assim, assim. Ele está dizendo o que você tem que pensar. Tanto é que o Brasil, infelizmente, é considerado um altíssimo nível de ignorantes funcionais. Pessoas que não conseguem raciocinar. A gente tem que raciocinar as informações, temos que raciocinar as coisas. Então, gente, o importante que é informação de qualidade, informação com bom senso, equilíbrio para qualquer tomada de atitude. Não tomem atitudes na empolgação.
Diz uma coisa interessante, uma frase que diz assim: nunca tome uma atitude se você estiver muito triste ou muito feliz. Eu achei interessante essa frase porque mostra nossos extremos. Às vezes você pode tomar uma atitude impulsiva que depois você se arrepende. Às vezes você está muito triste, você pode tomar uma atitude de repente que vai te prejudicar pra caramba. Mas naquele momento da tua tristeza, você não mediu consequências. E feliz é a mesma coisa. Às vezes você está super feliz, aí você está tão feliz que você esquece as travas de segurança, e de repente você toma uma atitude que depois você pode se arrepender. Principalmente pedidos de casamento, hein, gente? Isso é muito perigoso. Quando você for pedir um pedido de casamento aí para alguém, seja muito consciente daquilo que você quer. Não pega um momento de felicidade extrema, não. Tá? Então, gente, porque relacionamento e vida dois é algo muito sério. Ele tem que ser valorizado de uma maneira muito equilibrada. Tá bom, gente? Então, assim, eu sei que meu tom de voz hoje tá diferente. Foi um dia muito cansativo para mim, tá? É natural. Tem de todos esses anos, eu acho que é a primeira vez que vocês estão vendo um tom um pouquinho diferente na minha voz, mas eu continuo sendo eu mesmo, Luiz Aurélio falando, tá? Então, assim, tem momentos e momentos da vida da gente. Tem vezes até que eu evito de gravar, quando eu tô assim muito cansado, como é o dia de hoje, tá? Eu evito de gravar, mas eu achei que hoje merecia gravar pela acusação no Paulo de Santa Catarina, dizer que eu não quero fazer, que eu não quero que as operações dê certo. Essas mentiras absurdas. Tem a maior parte das coisas eu deixo pra lá. Eu deixo pra lá porque eu não dou audiência pra maluco, sabe? Tem coisa que a gente vai ignorando. Tá? E eu tô falando isso em muitos casos, eu tô generalizando, tá? Não tô falando especificamente do Paulo, não. Tá? Se a carapuça serviu pra ele, é problema dele. Mas eu não tô falando especificamente pra ele, não. Porque já teve tanta gente falando tanta besteira, tá? Envolvendo meu nome. Então, assim, já falaram que. Ah, nem vale a pena, tá? Então, assim, eu sempre ignoro essas coisas porque eu sempre penso que eu não sou isso. Então, a partir do momento que eu não sou a coisa que as pessoas falam, eu não tenho que me incomodar, tá? Mas eu me incomodei hoje, sim, porque quando você é muito, vamos dizer assim, é, é difícil até falar, tá? Quando você é muito injustiçado, acho que é essa a palavra certa. Eu luto tanto pro Gesara dar certo e escutar de uma pessoa que vive pedindo dinheiro e que não fala nada com nada nos seus áudios, e me chamar de mentiroso, dizer que eu, vamos dizer assim, não quero que dê certo o Gesara, sabe? Isso é um sentimento tanto de injustiça que fez que eu gravasse esse áudio hoje, mesmo estando extremamente cansado. Sabe, gente, eu tô super positivo para tudo que aconteceu, sabe? Teve tanta coisa maravilhosa que aconteceu, vocês não fazem ideia. Eu tô muito positivo, tá? Em breve a gente vai estar comemorando de verdade. Vocês não fazem ideia do tamanho dessa guerra, que não é uma guerra fácil de se vencer, mas com fé em Deus a gente vai conseguir vencer. Já vencemos, eu gosto de pensar diferente. Já vencemos essa guerra. Mas eu não vou esperar as coisas acontecerem de braços cruzados. Então, quando eu estou na frente do meu computador, trabalhando em prol dos projetos, eu sinto que eu estou mais próximo de realizar as coisas que eu preciso fazer. Porque planejamento é uma coisa muito importante, ainda mais na dimensão que os projetos tomaram. Planejamento é uma coisa muito importante, tá? Então, assim, cada um faz a sua parte do jeito que quiser. Foi uma escolha minha de vida há mais de 12 anos atrás, a me dedicar aos projetos dos bunkers e agora, de uns anos para cá, me dedicar também em paralelo à questão do Gesara. Foi uma escolha de vida. Eu fico muito feliz de ter feito essa escolha, mesmo que em certos momentos eu sou injustiçado, ofendido, falado um monte de mentira a meu respeito, entendeu? Mas quem está na vitrine leva pedra, não tem jeito. Só que às vezes a pedra bate e volta, né? Então, assim, tem situações que a gente tem que pegar e refletir e seguir em frente. Existe uma expressão que fala assim, né?
A carruagem vazia, a carruagem vazia, os cachorros ladram. Quando a gente está passando, os cachorros ficam latindo, a gente vai embora. E deixa os cachorros latir e a gente vai embora. A vida é assim, a gente não pode se incomodar com coisas pequenas. E vocês vão ser muito injustiçados na vida de vocês. Vocês podem fazer o bem para a pessoa que for. O dia que você não fizer o que a pessoa quer, você não presta. Existe uma colocação que eu vi que eu achei maravilhosa. Eu passei por isso também, viu, gente? Que eu vou falar. Comecei a ajudar uma pessoa, até do Cesara, passando uma dificuldade financeira muito grande. Comecei a ajudar financeiramente, vendo a pessoa passando uma situação difícil, eu mais confortável financeiramente do que ela. Comecei a ajudar, aí começou a pedir com frequência, aí começou a passar por algumas dificuldades. Eu comecei a ajudar mais forte, vamos dizer assim. Cheguei a pagar aluguel da pessoa, cheguei a comprar coisas, e eu não conheço a pessoa pessoalmente, tá, gente? É de outro estado. Porque eu acho que quando você ajuda, você não tem que ter interesse, é só ajudar. Ajudar é ajudar. Uma pessoa estava com necessidade, pediu ajuda, eu pude naquele momento, ajudei. Só que aí o que aconteceu? Eu ajudei estimulando que a pessoa arrumasse um emprego, que ela se reequilibrasse, que ela pudesse seguir uma vida digna. Porque eu acho que quando a gente começa a ter que precisar da ajuda dos outros, não é uma vida digna, é uma vida difícil. A gente tem que andar com as nossas próprias pernas, mesmo que tem muitos momentos que é difícil. Então, quando eu vi aquele momento difícil, eu ajudei. Só que o que acabou acontecendo? Em determinado momento da minha vida, eu passei por um aperto financeiro, que eu gosto de brincar que são as vacas magras, tem a época das vacas gordas e as vacas magras. Eu sei que é meio hipocrisia, porque eu sou vegetariano, né? Fazer uma piadinha de vaca é meio engraçado, mas para não perder a piada, tá? Eu estava nas vacas magras e eu falei, olha, não posso te ajudar. Nossa, como assim você não pode me ajudar? Tá acostumada. Criou uma certa dependência. Sempre sabia que no momento que apertasse, eu ia mandar um pouquinho, que eu ia cobrir as coisas. Então, para que lutar? Entendeu, gente? Então, quando você começa a observar esse tipo de situação, você passa a não prestar. E aí aconteceu, eu falei, olha, não posso te ajudar mais. Estou numa situação difícil, não posso te ajudar. Beleza. Aí a pessoa nunca mais falou comigo. Aí passou meses sem falar comigo. Meses. Só que sempre que precisava, me ligava. De vez em quando me ligava para bater papo, conversar comigo. Você entendeu? Então, assim, quando a pessoa passou há meses sem me ligar, opa, arrumou um outro trouxa, porque eu me senti trouxa por ter ajudado, tá? Mas entregou a Deus. Deus me ajuda de outras formas, eu recebo de outras formas, já tive várias provas disso, entendeu? Mas arrumou uma outra pessoa que bancasse, e depois de muitos meses, numa data específica, aí a pessoa pega, vai me procurar. Falei, opa, veio me procurar agora? Passou Natal, Ano Novo, não teve capacidade de mandar uma mensagem para mim de Natal e Ano Novo. Então, gente, eu passei a não prestar quando eu parei de ajudar. Eu deixei de ser amigo quando não era mais útil. E vocês vão passar muito por isso. O dinheiro do Gesara vai fazer muito isso, gente. Vocês vão ajudar pessoas naquele momento de dificuldade. E aí as pessoas vão achar que porque você vai ser uma pessoa rica, que você tem a obrigação de continuar mantendo aquela pessoa ou aquela família. Então o que eu falo para vocês, gerem emprego. Quer ajudar uma família? Às vezes a pessoa está totalmente quebrada financeiramente. Você já se perguntou por que ela se quebrou? Tem vezes que a pessoa está uma vítima. Mas a maior parte das vezes, por que ela se quebrou? Porque ela gastou mais do que ela tinha. Porque ela meteu os pés pelas mãos. Porque ela ficou dando dinheiro para outras pessoas. Infelizmente, em situações de amor, isso acontece muito. Você tem que se questionar por que a pessoa se quebrou. Então, em virtude disso, você tem que colocar na balança. Vai ajudar? Dê emprego à pessoa. Ajude a pessoa com emprego. Você pode chegar, sim, óbvio.
ó, paga as contas de água, luz que estão atrasadas, aqui para gastar para comida, tal, tô te adiantando um mês de trabalho. Você pode até diluir isso aí em 200 mil parcelas, só para a pessoa sentir que você não está dando nada de graça. Aí a pessoa te dá valor. Aí a pessoa vai te respeitar. Eu sei que para nós vai ser muito fácil e vai ser uma tentação gigantesca. Chegar a espalhar dinheiro para um monte de gente. Chegar, sair, comprar casa, comprar carro, comprar um monte de coisa. Gente, eu sei que vai ser uma tentação gigantesca. Mas a gente também tem que entender que tem muitas pessoas que, se você dá um valor muito alto, a pessoa não tem equilíbrio emocional para se administrar isso. Eu já falei em outros áudios, vai ter pessoas que, se você dá 1 milhão para a pessoa, ai, vou realizar meu sonho, vou comprar uma BMW de 800 mil. A pessoa está desempregada, mora de aluguel, tem uma situação difícil, mas ele vai realizar o sonho dele. Vai ter uma BMW de 800 mil reais. Quero ver pagar o IPVA do carro todo ano. Muitas vezes não vai conseguir. Então, gente, às vezes você chegar para a pessoa, não, olha, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar uma situação que você possa fazer algo, você vai ajudar muito mais essa pessoa do que você simplesmente chegar e dar um grande valor para aquela pessoa. Teve até uma situação que já conversei, que tem uma pessoa que quer ajudar uma mulher, mas sabe que os filhos são problemáticos. Inclusive tem dependente químico na história. Tá? E o medo dessa mulher qual é? Se der uma casa para ela, o que vai acontecer? Os filhos são capazes de matar ela pela casa por causa da droga, infelizmente. A sugestão que eu dei, vou repetir, é você não dar a casa para ela. Você compra, coloca no nome da sua holding familiar e seja claro, olha, tem um documento aqui que enquanto você for viva, a pessoa que você gosta, essa casa é sua. No momento que você vier a falecer, você, os moradores da casa, têm 1 ano para poder sair e estruturar a vida deles. Por que isso é importante? É uma maneira até de você proteger a pessoa que você gosta. Porque o dependente químico que ele vai pensar, poxa, minha mãe morrer, eu perco minha casa. Gente, é tudo uma questão de estratégia. Vira ao contrário, é diferente de que se eu matar minha mãe, eu tenho a casa, eu vou usar em droga. Você mantém na sua holding familiar. Ah, mas isso não vai custar nada para você. Gente, vocês vão ajudar mais se vocês agirem dessa forma. Mas é uma sugestão minha. E como eu falo, a informação, cada um faz aquilo o que quiser com ela. Tá bom, gente? Meu áudio, como sempre, já passando de 1 hora. Gente, eu sou uma pessoa super otimista sempre nas operações. Tem momentos que acontecem coisas que a gente se chateia, mas faz parte da vida. Mas garanto a vocês, eu só tô cansado. Meu tom de voz é de um dia cansativo de trabalho, tá? E fiquem tranquilos, minha voz não tá alterando nenhum. Eu já tive uma pessoa, eu tô falando isso, porque eu já tive uma pessoa que falou assim: nossa, o tom de voz do Luiz Aurélio é porque ele estava triste, que as operações não deram certo. Já teve gente que falou isso, gente. Olha o absurdo. Entendeu? Sabe? Não tem nada a ver, gente. Eu só tô cansado, é um dia cansativo. Tá bom, gente? Foi um dia estressante profissionalmente para mim. Não tem nada a ver com questão de operação. Vida que segue, coisas maravilhosas estão acontecendo. Tá? Eu tenho certeza que a gente está com esse grito entalado na garganta que vai ser solto muito em breve. Tenho fé nisso. Tem muitas coisas que estão acontecendo nos cenários internacionais. Tá, gente? Tem muita coisa para a gente comemorar. Tá bom? Mas não abaixem a guarda. Continuem analisando tudo que vocês estão ouvindo. É importante. As pessoas elas podem falar o que elas quiserem, mas o importante é como você interpreta a verdade. Porque a sua verdade, às vezes, não é a verdade da outra pessoa. Cada pessoa, ela interpreta a verdade de uma forma. Como aquilo que eu falei. A maior parte das pessoas
tem um problema disfuncional que é de interpretar. Hoje, quando você pega nas escolas, dos últimos 20 anos para cá, infelizmente o nosso estudo, tá? Principalmente das escolas públicas, tá, gente? Tem muito no particular também, porque já vem, vamos lá dizer, lá de cima, a grade de estudo. As pessoas deixaram de raciocinar, de interpretar texto, de entender as coisas. Então, se questione. Quanto mais você se questione, olhe por outros lados, não olhe com emoção. O grande problema onde a gente erra é quando a gente coloca emoção na história. Numa discussão, numa situação, não seja parcial. Ah, mas eu gosto mais dele, eu gosto mais dela, então ele tá certo, ela tá certa. Não, gente. Seja imparcial. Aí vocês vão aprender pra caramba. Vocês vão crescer muito. E quando vocês forem chefes, que isso é muito importante, sejam justos. E numa situação, você sendo justo, você tem que ser, acima de tudo, imparcial. Porque muitas vezes você vai ter que mandar embora para uma pessoa que você gosta. E as pessoas sabem quando a gente gosta deles e a gente mostra isso. E aí eles abusam. Eles abusam do poder que eles têm sobre nós, entre aspas, né? Que é o nosso gostar daquela pessoa. E esse abuso, muitas vezes, faz com que eles tomem atitudes. Como a gente fala no português, fica folgado. Porque, eu tenho costas quentes porque eu sou amigo do chefe, da chefa, vamos colocar dessa forma, tá? Então eu tô costas quentes, então eu posso fazer qualquer coisa, que qualquer coisa eu só vou na orelha dela e dobro. Sejam honestos e justos. A Bíblia fala muito sobre isso, justiça, sejam justos. E muitas vezes a gente vai ser obrigado a ser duro com pessoas que a gente gosta muito, profissionalmente falando. Mas seja justo. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. Tá? Então, quando você tiver uma conversa com alguém, você pode você é o chefe ou a chefa, tá? Você pode muitas vezes ter conversas difíceis com pessoas que você gosta. Vai ser difícil. Ser chefe não é simples. Já fui chefe de mais de 300 pessoas, gente. Eu sei o que eu tô falando. Tá? Você ser chefe não é você exigir, é você ser justo. Então, em determinados momentos, você vai ter que ter um pulso forte. A pessoa vai ficar chateado porque vai misturar a parte profissional com a parte pessoal. E infelizmente você vai passar por isso. Mas faça. Faça, porque se você fizer isso uma vez, duas no máximo, a pessoa ela vai saber dividir. Eu sempre tenho o costume de dizer o seguinte: existe a diferença do Luiz amigo e Luiz chefe. Eu sou muito rigoroso com as minhas coisas a nível profissional. Tá? Não sou perfeccionista. Perfeccionista sofre muito. Mas eu quero próximo à perfeição. E eu tenho muita paciência para explicar 10 vezes a mesma coisa. No meu caso não vai ser nem tanto, porque eu já coloquei tudo no papel. Tá? Para não ficar explicando 10 vezes a mesma coisa, eu coloquei tudo no papel e todas as minhas reuniões serão gravadas. Para que as pessoas, se tiverem dúvida, vão ver a reunião de novo, para tirar as dúvidas de alguma coisa que esqueceu. E vai ser, tudo já está no papel praticamente. Tá? Mas assim, o Luiz chefe e o Luiz amigo são duas pessoas completamente diferentes. Porque a vida é assim. Quando você tem responsabilidades, as pessoas contam com você. E você tem que ser o mais equilibrado possível. Como eu falei nesse áudio todo. Equilíbrio nas informações. Gente, vamos ficar felizes. Tem muita coisa boa para acontecer. A gente passa por muitas provações, a vida é assim, tá? Mas tudo tá dando certo, graças a Deus, mais do que vocês imaginam, tá? Pode ser que a gente vá passar por turbulências a nível de país, é aquilo que a gente fala, guarde alimentos, se prepara, se proteja. Eu acredito que essas turbulências vão ser após a gente ter recebido, tá, gente? Então faça estoques de alimento,
quando vocês estiverem nas casas de vocês, façam estoques, tá? Nós temos, inclusive, alguns projetos que vão introduzir logo de cara, que eu chamo de suprimentos de emergência, que vai ser fazendo grandes estoques de alimentos para a gente ajudar as pessoas no momento de crise. Se vocês puderem replicar esse projeto, é muito importante, tá? Depois que a minha equipe estiver montada, eu posso apresentar para as pessoas de forma aberta sempre. Eu vou disponibilizar, na verdade, no nosso portal esse tipo de projeto. Eu só peço uma coisa, né? É só avisar onde vocês têm para que a gente não faça outros projetos próximos, tá? Mas faça estoque de alimentos, principalmente comida liofilizada, tá ok? Tem comidas desidratadas, que é a base da liofilização. Faça estoques. Nós temos muitas famílias para ajudar, milhões de famílias vão passar por dificuldades enquanto nós estaremos bem, tá? Então nós temos muita gente para ajudar. Façam muitos estoques, porque a gente vai passar por momentos turbulentos depois que nós recebemos os nossos valores, porque muita coisa vai acontecer, tá? E nesse período a gente tem que estar protegido, nós, as nossas famílias e todas as pessoas que a gente pode ajudar. Como eu falo, a responsabilidade desse dinheiro que Deus está confiando a nós é para nós fazermos a diferença. Eu estou fazendo a diferença do meu jeito, da minha forma. Eu estou fazendo a diferença. Eu desafio vocês a fazer igual ou até melhor do que eu. Que aí, gente, oxe, como diriam os baianos, todo mundo ganha. Obrigado.